os primers já aplicados, eu fui pra base e apliquei a base por todo o rosto, sem muito segredo, como eu sempre faço, como todo mundo faz, caprichando bem, porque tenho sardas, tenho manchinhas, né? Então, pra cobrir tudo isso, não apliquei muito produto, é mais assim a forma de aplicar mesmo. Aí no vídeo parece que eu tô arrastando, mas é mais batidinha mesmo, gente. Bom, corretivo eu apliquei em toda a zona da olheira ali, né? Fazendo uma espécie de triângulo. Nada muito certinho, nada demais. Esse corretivo é bem espesso, então eu apliquei com a esponjinha para ele espalhar melhor. Eu acho que com o pincel ele fica mais marcado. Então apliquei por toda a região da olheira, descendo um pouquinho. E na pálpebra também, para ficar mais clarinha e depois a gente aplicar a sombra. Usei esse pó mate na olheira também, onde eu apliquei o corretivo. Ele é translúcido, então não altera a cor do corretivo. E apliquei também na zona T, que é a parte mais oleosa do meu rosto, já que ele tem o efeito mate. E com o pó da minha cor, eu apliquei na lateral do rosto. Com a esponjinha, eu optei pela esponja porque eu queria uma cobertura um pouco maior, já que esse pó é um pó base, né? Eu queria que cobrisse melhor, então apliquei com a esponjinha. E aí, para não ficar muito carregado, eu vim com um pincel de pó sem produto mesmo, só para espalhar esses produtos, que como eu apliquei com esponja, acaba ficando um excesso, e aí o pincel tira o excesso desses produtos. E aí, com esse duo de blush bronzer da e.l.f., eu usei o bronzer para fazer o contorno do rosto, que eu sempre gosto de fazer, independente da ocasião. Ele é um pouquinho mais escuro, assim, do que eu uso no meu dia a dia, mas eu gosto, acho que fica bonito. E apliquei no nariz também, dando uma afinadinha, né, porque eu acho que dá um efeito legal. Bem discreto, nada demais. E com aquele mesmo com aquele mesmo pincel, eu dou uma espalhadinha nesse contorno para não ficar tão marcado. E o blush, eu usei o blush do mesmo duo da e.l.f., ele é mais rosadinho. Eu não gosto de blush rosa, então eu não usaria mesmo na festa junina. Mas eu usei esse mais rosadinho, assim, que eu acho que ficou legal no contexto, né? Na sobrancelha, eu dei um retoque ali com o duo de sobrancelhas da Vult, que eu esqueci de mostrar. Lembrando que todos os produtos usados vão estar no box de informação, a lista deles. E fiz normal, gente. Apliquei a sombra mais escura da metade pro final e a sombra mais clara do começo até a metade. Sem segredo, como sempre. E a diferença, né, é gritante. E aí, com essa sombra da Vult, que é a que eu sempre uso, eu esfumei ali o meu côncavo. Não fiz uma maquiagem muito ousada nem nada. Eu só compartilhei com vocês mesmo pra vocês verem o que eu usei. Mas não é uma maquiagem tão diferente, é bem normalzinha mesmo. É um marrom clarinho que eu usei esfumando o côncavo todo. E aí com esse marrom mais escuro desse quarteto da Essence, eu fiz um cantinho mais escuro, bem esfumadinho. Não subi muito com ele, porque a intenção era que ele ficasse mais na pálpebra móvel mesmo. E fiz uma espécie de esfumado quase diagonal, mas bem discreto, nada demais. Mesclando bem com o outro marrom que a gente não, eu tenho mania de falar gente, né? Enfim, que eu tinha aplicado. A imagem ficou um pouquinho escura nessa parte, mas as cores estão fiéis, é isso mesmo. E aí com a cor cintilante do quarteto, eu apliquei do início até mais ou menos a metade ali, onde eu cheguei com o marrom. E com a cor mais clarinha, cintilante, eu iluminei o canto interno. E aí fiz um delineado. Eu não mostrei porque, né, vocês sabem qual é a treta de mostrar delineado. Mas eu fiz um delineado normal, nada demais, nem muito longo. Mas um delineado gatinho. E caprichei na máscara. Na parte de baixo eu só apliquei máscara mesmo. Não apliquei nenhuma sombra, nem um lápis, nem nada. Porque eu queria esse efeito mais tipo de olho de boneca, assim, sabe? Com o cílio bem marcado e sem sombra. E o batom eu apliquei depois. E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado.